Olá, o Portal Reinaldo Bessa tem o prazer de estar novamente aqui com o Dr. Ricardo Paul Kozop, que é o diretor médico do LabSeca, infectologista, e hoje eu vim novamente conversar com ele porque o final do ano está chegando, está se aproximando, e eu acho que as pessoas, né, assim como nós, eu e talvez ele também, estão se perguntando, né, como é que vai ser esse final de ano, como é que vão ser as festas, as comemorações com a pandemia da Covid-19, inclusive com essa, né, reincidência de casos. Então, hoje o portal veio novamente aqui conversar com o Ricardo, que é esse jovem médico especialista. E, Ricardo, eu gostaria que você falasse, né, desses protocolos agora que estão aí, né, para o Natal desse ano, né, porque vai ser o primeiro Natal, né, da pandemia, né? E as pessoas estão inseguras, né? Se pode reunir, quantas pessoas podem ou não. Queria que você falasse, que a gente começasse com isso. Então, Reinaldo, olá a todos também que estão assistindo a gente. É um momento difícil que a gente está vivendo, né? Primeiro que, digamos, a última pandemia que a gente se lembra, ao menos recentemente, foi de 2009, da gripe influenza H1N1, né? A famosa gripe suína, que não durou tanto tempo e, obviamente, a resposta foi muito mais rápida, até porque já era um vírus conhecido, né? E o segundo ponto é que... E não era tão mortal assim, né? Não, exatamente. Acho que esse é um grande ponto, assim, a Covid-19 é realmente uma doença muito mais agressiva em vários aspectos, né? Não só na taxa de mortalidade, mas inclusive na gravidade dos casos. E outro ponto é que talvez consciente ou inconscientemente ninguém pensava que o vírus ia chegar até invadindo essa época nobre para nós, que é Natal e Ano Novo, essa época de festas. A gente já contava que nessa época já estaríamos livres, né? Exato, acho que até criou-se uma falsa expectativa que a gente ia chegar fim do ano, não, o pior vai passar depois de setembro, outubro, e daí a gente pode voltar a uma vida normal. O que não é verdade, né? Esqueceram de avisar o vírus só, né? Que a pandemia ela continua, a gente ainda tem muitos casos rolando, né? Então, o que vai ser com certeza para esse ano vai ser um Natal e um Ano Novo mais enxutos. As pessoas têm que limitar ao máximo o número de pessoas nas reuniões de família, realmente deixar o mais enxuto possível, seja o núcleo familiar íntimo e também o número de confraternizações, né? Normalmente a gente é acostumado, às vezes, nessa época de festas, não é só Natal e Ano Novo, mas vários eventos. Amigo secreto, de festa da empresa, festa da família, daí muitas vezes a família se divide e acabam fazendo várias outras confraternizações. Então acho que o primeiro recado é que realmente vai ser uma época muito ímpar, que a gente vai ter que ser muito mais austero, assim, diminuir bastante a interação social em todos os aspectos. Pois é, e ainda dentro dessa linha, né, como é que é possível nos livrarmos da Covid nessa época em que tudo que a gente quer é calor humano, é contato com as pessoas, né? Tem muita gente dizendo, que saudades de dar um abraço, né, num ente querido, nos meus pais, ou mesmo em amigos, né? Com certeza, né? E acho que esse fato de todos estarem isolados ou o máximo possível longe de pessoas que a gente ama, acelerou mais ainda essa vontade de se ver, né? E ao mesmo tempo a gente não está livre, pelo contrário, o perigo está cada vez mais real, né? Nesse momento que a gente vê os casos subindo. Talvez a forma mais isenta de risco não, né? Porque o risco ele sempre existe, mas uma forma de ter o risco mais controlado nessa época, eu acho que mais do que nunca é manter-se o mais afastado possível de qualquer tipo de interação social que seja facilmente deslocada, até mesmo cancelada, né? Especialmente antes das festas. Então, ali em torno de 7, 10 dias antes de uma possível reunião familiar, primeiro já limitar esse número de convidados, vamos dizer assim. Você aconselharia um número X, assim, específico? Então, acho que até o último decreto que foi colocado, as últimas informações, eles limitaram reuniões até 10 pessoas, né? Eu diria que quanto menos, melhor, óbvio, né? Do ponto de vista de saúde. Mas acho que, creio, um número de entre 8 e 10 seria o máximo tolerado possível para esse momento atípico. Não vai durar para sempre, se Deus quiser, mas obviamente a gente está vivendo um momento ímpar, né? No máximo 8 ou 10 pessoas, e as pessoas que se propuserem a se reunir no Natal ou no Ano Novo, enfim, já 7 ou idealmente 10 dias antes do evento, maximizar o seu isolamento e sua restrição social. Então, realmente evitar qualquer tipo de contato. Isso é importante, uma dica importante. Então, a pessoa já se resguardar um pouco, né?
Exato. Não ter tanto contato externo para, digamos, armazenar uma carga de imunidade, vamos dizer assim, né? Acho que colocando mais ou menos, jogar junto na programação das festas, que normalmente é bebida, comida, presentes, colocar nesse momento aí de 7, 10 dias antes, não sair de casa, seja por qualquer motivo, limitar ao máximo, né? Agora tem todos os artifícios de compra online ou por telefone, WhatsApp, enfim, o comércio também se adaptou bastante, né? E tem delivery de peru, né? Inclusive, né? Então tá mais fácil, digamos assim, da gente se programar sem se expor demasiado ao risco. E também evitar o convívio social com outras pessoas, seja amigos ou familiares que sejam relativamente próximos, né? São os momentos que a gente tem mais risco de se contaminar, né? De se infectar. Então se estima que uma confraternização de pessoas, aí um último dado que foi publicado pelo estudo do Imperial College de Londres, que uma confraternização de pessoas em que ninguém está usando máscara e você tenha uma ou mais pessoas doentes, seja na fase assintomática ou já com tosse e febre, dor de garganta, o risco é quase 5 vezes maior. Em comparação, quem trabalha na área da saúde, mesmo em uma UTI cheia de paciente Covid, o risco é menor, em torno de 2,5 a 3 vezes. Que nessas ocasiões, certamente as pessoas vão se abraçar, né? Exato, vão estar mais próximas, vão estar se abraçando, o ambiente muitas vezes fechado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O planejamento é crucial, assim, evitar o máximo possível de contato com as outras pessoas e nesse período de 7 a 10 dias, que é o tempo médio de incubação do vírus. Ou seja, se você entrou nesse período mais restrito e você desenvolver qualquer tipo de sintoma, você já tem tempo de abortar a tua participação naquela ceia. Falei, gente, eu já estou com sintoma, não vou participar. Isso também é uma outra coisa que tem que colocar, né? Não é só se isolar, eu também tenho que ser bem sincero consigo e com os demais juntos, se teve sintoma, já sair, Se for na casa dessa pessoa, ela tem que tomar a iniciativa de cancelar, né? Exatamente, cancelar e transpor a festa, ou enfim, a confraternização para um outro local. E também tem a opção de fazer online, né? Sim, exato, né? Para aproximar, né? Claro. Então acho que essa é uma boa dica, né? O ideal é isso, né? Claro que o ideal é a gente deixar o risco zero, né? Mas entre essas situações, tentar minimizar o risco para tentar aproximar nessa época que, queira ou não, traz bastante carga emocional, inclusive um ano que foi muito difícil, muito pesado, né? Talvez seja esse o primeiro ponto, né? E o que é considerado, Ricardo, uma exposição de risco? Então, isso é uma pergunta muito frequente, uma dúvida também, que faz muitas vezes o pessoal se cuidar até de menos para algumas situações e acabar exagerando em outros cuidados. Um contato de risco, assim, que a gente vê, claramente, assim, por definição, é você estar no mesmo ambiente fechado por 15 ou mais minutos com alguém que esteja sem máscara e sintomático, ou naquela fase pré-sintomática, que o paciente já está transmitindo o vírus e não necessariamente está com sintomas. Certo. Mais do que isso, claro, sem máscara os dois e tal, isso aumenta bastante. Então, num ambiente fechado ainda por cima, quanto mais gente, mais você aumenta esse risco. Mas minimamente essa é a definição de um contato de risco. Uhum. E o que é, no caso, né, dos exames, que aliás, né, o LabSeca tem feito muitos exames, né, para detectar Covid-19, inclusive com coleta móvel, né, a gente já vai falar sobre isso aqui, mas no caso dos exames, qual é o mais indicado? Que agora temos o PCR, né? Isso, então lembrando que essa é também uma dúvida frequente, assim, né? Sempre a gente pensa no suporte diagnóstico, né, e a gente, longe de querer vender uma solução que não existe, principalmente apontar o que existe de fragilidade e de vantagem nas soluções que a gente tem. Então, se você pensa que você precisa fazer um isolamento de 7 a 10 dias e nesse período existe o risco de você estar com o vírus, você tem que procurar no final desse período pré-evento, né? Então logo antes do evento, você procurar o vírus nas suas secreções respiratórias. Então essa estratégia de isolamento e uso de exame, a gente quer atrás da presença do vírus, que seja pelo RT-PCR ou pelo antígeno, né? Os dois a gente trabalha no lab, lá no LabSeca. A vantagem do antígeno, apesar de ter um pouquinho menor de sensibilidade, ele tem uma resposta muito mais rápida, o exame ele sai rápido. Então ele é coletado normalmente no mesmo dia, no dia seguinte, a gente já consegue trazer essa resposta, enquanto o PCR ele tem um tempo um pouquinho maior de execução, né? Já aqueles testes que procuram anticorpo contra o vírus da Covid-19, ele demora mais tempo para o organismo produzir esses anticorpos. Então ele não é um bom exame para você definir ou não estar livre da doença, né?
Então a melhor estratégia é você garantir esse tempo de isolamento em que você, digamos, vai ter limpado o teu histórico, vamos dizer assim, dos últimos 7, 10 dias, e no final do período de isolamento você procura, não período de isolamento, né? Esse período de preparação, acho que é o melhor termo, né? Esse período de preparação antes desse evento com a família, é você fazer um exame que procure diretamente o vírus. Se estando negativo esse exame, aliado ao período que você ficou isolado, a chance de você não ter Covid e não transmitir para os demais familiares é altíssima. Não é 100%, porque todas essas estratégias têm sim as suas sensibilidades, seus pontos fracos, óbvio, né? A tecnologia não é 100%, os exames não são 100%, mas assim você maximiza a segurança, né? Eu acho que essa seria a estratégia mais adequada. Então, o exame mais indicado é o swab de nasofaringe, aquele do cotonete? Do cotonetinho, né? O famoso cotonetinho, que o pessoal brinca até que é um cotonete não no nariz, mas no cérebro, né? Ele é um pouco desconfortável, mas ele é seguro, feito de forma adequada, ele é super seguro, apesar do desconforto. E nesse swab nasofaringe, ou a gente procura através do RT-PCR ou a pesquisa do antígeno viral. Os dois têm eficácia semelhante. A vantagem, principalmente, de um para outro vai ser a questão de tempo, principalmente, que o antígeno ele é muito mais rápido de você executar. E aí a pessoa pode, então, feito isso, pode partir para as comemorações com mais segurança. Esse foi um protocolo que a gente desenhou pensando justamente nesse final de ano, até porque a gente, né, nós somos um laboratório familiar, nós temos família, né, tem meus filhos, meus pais que também querem ver os netos e tal, mas a gente tem que ter a segurança também de que não expor ninguém, né, ainda mais a gente que está na área de saúde, trabalhando assim. Então a gente, na verdade, foi um trabalho interessante porque a gente pensou não só nos pacientes, mas também na nossa própria família, assim, qual que seria a forma da gente tentar ao máximo oferecer uma segurança para nós conseguirmos nos reunir. Primeiro é cortar o máximo possível de gente da ceia, né? Então, que é isso que a gente comentou no início da nossa conversa. E na sequência, o que a gente pode usar das ferramentas diagnósticas a nosso favor. E nesse caso, a pesquisa do antígeno do RT-PCR no nariz, no swab nasofaríngeo, logo antes da ceia ou do evento. E esses protocolos foram desenvolvidos exclusivamente pelo LabSecar? Ou são protocolos em nível geral? Então, a gente construiu algo personalizado para nós, nosso público, pensando aqui com nossas limitações e principalmente com os nossos pontos fortes, né? Mas todos esses embasamentos técnicos científicos a gente buscou na ciência. Então, por exemplo, o tempo de isolamento a gente pegou das recomendações tanto do Ministério da Saúde quanto do Centro de Controle de Doenças americano, CDC, né? A sensibilidade e especificidade dos testes, isso a gente tem tanto em bula quanto nos estudos. Então, a gente uniu a ciência, o que a ciência nos traz, e adaptou isso num protocolo personalizado para a nossa realidade. Então, isso sim, a gente customizou isso com certeza. Isso é um trabalho nosso, mas também não é nada do zero. A gente trouxe evidência científica para embasar o que a gente está fazendo. E isso está disponível tanto lá na sede do laboratório, lá em Campina Grande do Sul, né, no Hospital Angelina Carol, quanto na coleta móvel também, né? Sim, inclusive essa aqui é um ponto bem importante, assim. Não faz sentido você manter a pessoa em isolamento, orientar para que ela não saia de casa, mas ela tem que sair de casa justamente para coletar o exame, né? Então a gente pensou inclusive nisso desde o começo lá da pandemia, de oferecer todos esses exames para Covid, seja o swab, seja os sorológicos, que é mais para entender o sorológico, mais para entender a exposição prévia, né? Todos eles em coleta domiciliar ou coleta móvel, assim como os demais exames laboratoriais, né? Então é oferecer não só essa facilidade e praticidade, mas também essa segurança, não precisar se expor, né? Vai um profissional paramentado em casa com todo o material específico para você para não se correr mais um risco, né? Então essa é a ideia. E esse protocolo, todo esse desenho, a gente disponibiliza isso sim, inclusive através da nossa assessoria científica, que é a melhor forma de orientar os pacientes e os prescritores, os colegas médicos também, caso eles tenham dúvida. E vocês vão estar abertos agora, né, nesse período, né, de Natal, Ano Novo, né? Sim, com certeza. A gente está com uma escala, inclusive, dedicada para manter o nosso funcionamento máximo para conseguir responder essa demanda que naturalmente vai aumentar nesse período. Tá certo. Olha, então, Ricardo, eu gostaria que você, né, de finalizar essa conversa, essa entrevista, e que você, como profissional da área de saúde, né, a gente está aqui no consultório do Dr. Ricardo, né, não no laboratório, que fica lá em Campina Grande do Sul, mas aqui no consultório dele e da sua esposa, né, que a doutora Rafaela, endocrinologista, que está com vergonha, mas ela está aqui. Então, e aí eu queria finalizar com uma mensagem sua, né, mais até como médico,
desta área, né, de infectologia, de infectologia, que é uma área diretamente ligada aí à pandemia, né, que você deixasse então uma mensagem de esperança para todos nós. Com certeza, com prazer e bastante emoção, na verdade, que eu queria deixar. É um momento difícil a gente estar lidando, né, uma pandemia que levou muita gente, não só a exaustão física, mental, financeira, mas muita gente querida acabou falecendo nesse período, os mais variados círculos. É um Natal e um Ano Novo difíceis, a gente vai ter que passar uma ceia de Natal e Ano Novo com menos gente do que a gente gostaria, afinal nós temos amigos, familiares, pessoas queridas que a gente não vai conseguir ver, mas é um período que ele tem data para acabar, a gente só não sabe quando vai ser, e o mais importante é a gente se manter firmes e manter todos os nossos cuidados, o máximo possível, né? A gente está falando aqui de técnicas de tecnologia, de exames, mas o básico, ele é o que está realmente salvando as vidas, que é o distanciamento social, o uso constante, frequente e 100% do tempo da máscara e higiene de mãos, né? Então, eu gostaria de desejar um Natal cheio de luz para todos nós que estamos, todos vocês que estão nos vendo aqui, né? Em nome, inclusive, da minha família. Estamos todos cansados, sofrendo bastante, vendo hospitais cheios. E o que eu posso fazer, principalmente, é pedir a cada um de vocês que mantenha mais energia para a gente conseguir debelar essa pandemia, não perder a esperança, e acho que a melhor forma hoje de cuidar de cada um de nós é manter um distanciamento minimizado, claro, pela tecnologia e pelas ferramentas de saúde. Então, é um Natal difícil, um Ano Novo difícil, mas vai passar e basta a gente ter fé, esperança e bastante trabalho pela frente. Bacana. E só para a gente encerrar mesmo, né, queria que você deixasse, fica a seu critério, um contato, né, para aquelas pessoas que não conhecem, que queiram, né, conhecer ou, enfim, solicitar algum serviço do LabSECA, né? Não, legal, Bessa. Então a gente tem aqui, inclusive, no próprio canal do Bessa, a gente tem vários trabalhos bem legais, assim, sempre almejando que as pessoas saibam o melhor possível sobre o que está acontecendo de forma mais cientificamente embasada. Nossos canais também nas redes sociais, seja Instagram, no próprio YouTube, a gente tem bastante vídeo tecnicamente interessante e fácil para o leigo entender. E nosso site também tem bastante informação, não só da Covid, mas dos demais técnicas e diagnósticos que o laboratório pode ajudar. Achar, né? Super fácil, então é só procurar pela gente o LabSECA. Dr. Ricardo Paul Kozop, diretor médico do laboratório Kozop, né, o LabSECA, como ele é mais conhecido. Parabéns, né, por essa atuação aí, né? Eu sei que todos os profissionais de saúde, não só da área de laboratório, mas de outras áreas, estão aí super empenhados esse ano. Parabéns pela mensagem bacana que você deixou aí para todos nós, e vamos esperar 2021 com muita esperança, né? Muito obrigado. Obrigado, Bessa. Um grande abraço a todos, e LabSECA conte sempre com a gente, principalmente nesse momento difícil. Valeu.